sentar. Amados irmãos e irmãs aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, hoje a nossa liturgia desse 8º domingo do tempo comum nos convida ao discernimento. Então, o nosso tema de hoje é esse: o discernimento. Como discernir sobre as nossas atitudes e sobre a vontade de Deus para nós e também aquilo que está dentro de nós. A psicologia nos ensina que muitas vezes, quando nós não gostamos de algo em alguém, é porque quase sempre nós temos aquela mesma atitude. A psicologia chama isso de projeção. Eu projeto no outro o que eu não gosto em mim. Então, quase sempre, quando a gente julga as pessoas, quando a gente diz que não gosta de alguma coisa nas pessoas, é porque ou isso está presente em nós ou dentro de nós. Então é muito importante nós tomarmos cuidado com isso. Por exemplo, a pessoa que diz assim: eu não gosto daquela pessoa porque ela fala demais. É porque ela também fala. E aí não sobra tempo para falar, né? O outro fala e ela fala, tá falando. Então, quase sempre, quando nós apontamos o erro do outro, denunciamos algo ruim dentro de nós. E isso a gente precisa sempre estar atento. A primeira leitura vai dizer: olha, quando você sacode a peneira, o que fica nela é o refúgio. O que não serve é para jogar fora, né? E aí, da mesma maneira, você conhece uma pessoa por aquilo que ela diz, pelas coisas que ela fala. Então é muito importante nós discernirmos o que está presente na minha fala, do que mais eu falo, o que mais está presente na minha boca, qual é o assunto que eu mais falo, sobre o que eu mais falo, porque, como diz o Evangelho de hoje, é aquilo que vai estar também dentro do meu coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Já é o que nos diz o Evangelho. Portanto, é muito importante a gente prestar atenção na forma como nós falamos, na maneira que falamos, do que falamos e sobre, o que falamos. Isso vai dizer muito se Deus de verdade está dentro de nós. Porque ser católico não é portar uma camiseta, não é trazer um crucifixo, mas é ter Deus dentro de si, trazer Deus dentro de si. Então hoje, as nossas atitudes devem então levar-nos a uma reflexão. Quem de fato está presente dentro do meu coração? Eu dizia para as pessoas nas missas deste final de semana, principalmente para os jovens que estão aí namorando, estão noivo, estão pensando em casar, escuta bem o que o padre vai dizer para vocês, presta atenção, né? Se a pessoa que está junto com você aí fala muito palavrão, fala muita besteira, briga muito com os outros, fala mal da vida dos outros, diz muita coisa ruim, fala muita coisa, que te coloca para baixo, é muito pessimista, aproveita a missa, a hora que sair ali fora já fala assim: foi muito bom esse tempo que nós tivemos junto, foi bom conhecer você, agora cada um vai para o seu lado, cada um cuida da sua vida, vai com Deus, qualquer dia a gente se encontra por aí, e já despacha logo, porque depois que casar não vai melhorar não,
Se hoje ele briga, te xinga, fala mal, né, te coloca lá para baixo, depois que casar é pior, né? Então, nós temos que ter essa consciência. Muitas vezes, o que sai da nossa boca revela o que está dentro de nós e o que nós somos. E é importante nós prestarmos atenção nisso. Eu fico muito preocupado, às vezes, quando eu vejo no supermercado, no banco, numa fila qualquer, pessoas maltratando umas às outras, xingando, sendo mal educadas, não tendo paciência, como se isso fosse resolver alguma coisa. E aí você vai vendo, olha, essa pessoa não é uma boa pessoa, né? O povo gosta de dizer, esse é barraqueiro, padre, né? Barraqueiro é uma forma educada de dizer que é meio atrapalhado da cabeça, né? Meio louco, né? Não funciona, porque quem realmente tem Jesus, conversa, dialoga, respeita, escuta, fala. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa que nós temos que levar em consideração é aquilo que nos move, o que eu trago dentro de mim. Nós ouvimos aí nos domingos que passaram, Jesus nos convidando a amar, a perdoar, amar o inimigo, rezar por aqueles que nos caluniam. E é justamente isso que deve mover a nossa atitude de cristão, a nossa vida, as nossas atitudes do dia a dia. Todo aquele que tem Deus dentro de si deve expressar na sua fala e nas suas atitudes pelo menos 3 coisas importantes: o amor, o perdão e a partilha. Vamos repetir? O amor. Mais uma vez. O amor, o perdão e a partilha. Se na minha fala, nas minhas atitudes, eu não expresso essas 3 coisas, é sinal de que Jesus não chegou ainda ao meu coração, de que Ele não está dentro de mim. Se eu não sei expressar amor, se eu não consigo pelo menos tentar perdoar, e se eu sou fechado a partilhar, sobretudo com aquele que nada tem, um pouco do que eu tenho, é sinal de que me falta muito ainda para ter Jesus dentro do coração. E todas estas coisas devem nos levar a refletir, a discernir. Por exemplo, tem gente que diz assim: eu não gosto de fulano que fala mal dos outros. Aquele ali fala mal dos outros. Você também falou, acabou de falar, né? Eu não gosto de ninguém que fala mal dos outros. Aquele lá fala, eu não gosto dele. Acabou de falar que ele fala. Então, às vezes, nós vamos deixando coisas tomarem conta de nós e nem percebemos que a gente não tem nada de Deus dentro de nós. Então, hoje, a palavra de Deus é muito clara: um cego não pode guiar outro cego, os dois vão cair no buraco. Quem tem uma trave no olho, não adianta querer tirar o cisco do olho do outro. Então, antes de eu dizer que fulano precisa mudar isso, que ciclano tem esse problema, que ele é assim, que ela é daquele outro jeito, que ele precisa melhorar, eu preciso ver se eu também não sou dessa forma, se eu não tenho nada para melhorar. É muito bom eu falar do outro e ser, às vezes, até pior que o outro. Então, hoje a liturgia nos chama a refletir sobre isso. Muitas vezes eu estou mais preocupado com os defeitos do outro do que com os meus. Quero corrigir todo mundo e não corrijo a mim mesmo. E no fundo, acabo sendo pior do que o outro, porque o outro tem um cisco no olho e eu tenho uma trave, e eu quero tirar o cisco do outro sem tirar a trave do meu primeiro. E como diz a palavra de Deus no dia de hoje, nenhuma árvore boa dá frutos ruins, e nenhuma árvore ruim dá frutos bons. Não adianta nada eu
dizer que creio em Jesus se tudo que eu faço mostra o contrário? Eu dizia hoje para os pais na missa das 9, não adianta dizer para o seu filho: não minta se você é mentiroso, não roube se você rouba, não fale palavrão se você fala. É a mesma coisa conosco, senão fica igual aqueles pais que fazem assim para os filhos. Quando alguém bate lá na porta de casa, vai lá e fala que o pai não está. Aí a criança vai lá e fala: meu pai mandou falar que ele não está, né? Não resolveu nada, né? Então, se eu quero de verdade, né, mostrar que sou de Deus, é por meio da vida que eu vivo e daquilo que eu faço, que eu vou demonstrar isso, sobretudo através do amor, do perdão e da partilha. Então, para a gente ver se nós guardamos alguma coisa na nossa vida diária, é muito importante o discernimento. Discernimento antes de falar e antes de fazer. Quantas vezes você diz assim: por que eu fui falar? Né? Eu não devia ter falado nada. Olha, tem gente que fala assim: eu não sei porque eu não fico quieta às vezes. Preciso. Então, isso é sinal de que você não tem usado o discernir. Porque quando a gente usa o discernimento, a gente não chega nessa etapa. Por que eu fui falar? A gente já não fala, né? Então, no nosso dia a dia, é muito importante eu estou vendo, esse discernimento está com uma coragem, né? A benção, para chegar lá. Se for nesse nível, já está tudo perdido mesmo. Vamos lá. Preciso de isso. Então, antes de falar, antes de agir, antes de fazer qualquer coisa, peça discernimento. Principalmente lá em casa, homens, entendam uma coisa: as mulheres, elas eternizam as coisas. Então, cuidado com o que você fala. Ela vai eternizar, está eternizado, tanto do bom quanto do ruim, porque elas têm uma memória fantástica. Vocês são tudo esquecido, cabeça dura, os homens, tudo esquecido, né? Mas as mulheres têm uma memória eterna, né? Uma memória eterna, né? Então, cuidado, né? Pense antes de falar. Pense muito, que ela vai guardar, e na hora que você menos esperar, joga lá e bate duro, né? E a mesma coisa as mulheres, cuidado também com aquilo que vocês vão falar, porque os homens não vão lembrar, né? E depois vocês vão falar assim: lembra que eu te falei? Vai falar: não lembro. Então já não fica nem irritada, porque ele já não vai lembrar, né? Então, cuidado, porque se é muito importante, escreve, não fala, porque não vai lembrar, né? Deixa marcado. Então tem que ser essas coisas. Os homens têm que tomar cuidado porque elas guardam tudo, e as mulheres têm que tomar cuidado porque eles esquecem tudo. Então, se for muito importante, escreve. E as mulheres, se for muito ruim, não fala. Os homens, se for muito ruim, não fala, que elas vão guardar, né? Porque é assim que funcionam as coisas. Portanto, discernimento. E no nosso dia a dia, tentar ao máximo fazer valer nas nossas atitudes o amor, o perdão e a partilha. De novo, o amor, o perdão. Deu para entender? Sim ou não? Então tá bom. Creio em Deus Pai.